Oi, gente, mais um vídeo por aqui e hoje temos visita aqui com nós, Letícia e Cristiano. Olá! Olá! Para quem não conhece a gente tem que se apresentar. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Cristiano. Moramos na Guarda, em Portugal. A gente vai bater aqui um papo com eles. Nossos amigos brasileiros. É uma honra ter vocês aqui conosco. Nós também. Muito obrigado. E vamos saber aí um pouquinho, como tem sido aí a vida deles aqui, primeiro fala pra gente de onde vocês são lá do Brasil. Eles têm que se apresentar. Bom, meu nome é Letícia. O meu é Cristiano também. Nós somos de São Paulo, mas o interior, Piracicaba. Sim. Interior que a gente puxa o R. Paulista, São Paulista. E há quanto tempo que vocês estão aqui? Um pouquinho mais de 3 anos. Fez 3 anos em março. Sim. Estão gostando? Sim, lógico. A princípio, enfrentaram alguma dificuldade? Eu acho que não há quem não enfrente dificuldade quando se toma uma decisão muito séria de mudança de país, independente do país aonde vá. Nós estudamos bastante para mudança de país, porque nós mudamos em família. Eu, Cristiano, nós temos nossa filha Lívia, que tem 13 anos. Então, quando é uma mudança tão grande, a gente tem que tá um pouco preparado, pensa que tá um pouco preparado. Então a gente se planejou por 2 anos, mais ou menos, no Brasil, e para fazer essa mudança. Mas sempre há dificuldades, e conosco não foi diferente, né? Sim. É tudo novo. É porque também quando a gente pensa em mudar de país, a gente tem como uma base de pesquisa o YouTube, com os vídeos que estão lá, com as pessoas que já estão aqui. Só que, na realidade, quando a gente chega, as coisas diferente do que a gente vê nos vídeos. Sim. Cada um conta a sua experiência. Então, a gente tem que pegar ali a questão que envolve leis, que envolve documentação e tudo mais. Agora, experiência de vida, quando a pessoa começa a falar muito sobre a experiência de vida dela, é dela. Cada um vai passar pela sua. Então, a gente não pode se iludir com isso. Cada um tem criações diferentes e o Brasil é imenso. Então, cada nossa cidade, por exemplo, a gente ama, a gente gosta muito. É uma cidade do interior de São Paulo, é uma cidade tranquila, comparado ao todo o Brasil e tudo mais. Então a gente vem de uma realidade, a outra pessoa tem a outra realidade dela, tem os outros costumes dela, questão de comida também, pessoas podem estranhar, mas enfim, a gente tem que saber de tudo isso, porque cada um veio de um canto. Sim. Mas assim, passamos dificuldade, vai continuar, porque senão... porque só quando a gente chegar aqui que a gente sabe. Cada um vai ter sua experiência. Vai seus perrengues e enfim. Mas o que levaram vocês a trocar o Brasil para Portugal? Eu acho que desde o começo do nosso casamento a gente sempre conversou de morar fora do país. Mas na pandemia que deu aquele start de falar, não, agora a gente tem tempo, vamos começar a pesquisar sobre. Mas também, como a gente tem filho, quem tem filho sabe que procura o melhor para o filho, a segurança. E então, um dos maiores fatores foi a segurança que Portugal proporciona, em questão ao Brasil. Sim. E também Portugal nos chamou muito a atenção na altura, na época, ter muita... muito a favor ao brasileiro, assim, na questão de leis, favorecia muito, favorecia
enfim, tirar a documentação, era muito mais simples para os brasileiros, na altura que a gente veio, né, ilusoriamente, né, agora tá muita bagunça. Sim, agora tá mais complicado. Mas, e a língua também, né, ser falada a mesma língua, porque até na época a gente fazia inglês, porque a gente queria mudar de país, mas a gente não tinha definido ali, mas falava assim, não, o inglês é essencial, então vamos fazer o inglês. Mas daí Portugal nos chamou a atenção por conta disso, por conta que a Lívia nossa filha não ia ter dificuldade com a língua. Sim. Um dos maiores motivos também foi nós, como família, eu, Cristiane e a Lívia, evoluirmos na nossa vida familiar, né, na nossa união. Sim. Porque a gente estava ali na altura de criança para adolescente, agora ela está indo, então isso me preocupava muito estando no Brasil, né? Então tudo isso é um fator de coisa, é muita coisa, acho que não existe um motivo só, existe um conjunto de coisas. E é isso. Fala! Agora conta pra gente como que foi em relação à casa, moradia. Vocês arrendaram aqui, arrendaram no Brasil, se foi boa a experiência, se foi ruim? Foi assim, quando nós estávamos pesquisando na mudança de país, era eu que pesquisava moradia e tudo mais. Até então, nós encontrávamos arrendamento pela internet, nos sites, de 200 a 300 euros. Depois, do nada, não sei o que aconteceu, começou a aparecer de 500, 600, 800. Então eu falei pro Cristiano, eu falei assim, olha, não dá mais pra gente procurar, porque a gente não tá encontrando coisas do nosso orçamento que a gente quer. E a gente tinha visto que tinha casa nesses valores quando a gente estava pesquisando. Sim. Então começou a chegar perto porque nós fizemos tudo com antecedência. E daí eu falei assim, olha, vamos ter que contratar uma corretora, um relocation, alguma coisa para procurar casa pra gente, porque a gente não está encontrando. Sim. Então, nós encontramos e fizemos a pesquisa para encontrar o relocation, né? E assim, na altura foi favorável, mas estando aqui hoje, a gente entende que foi um pouco demais. A gente teve gastos demais, coisa que não era necessário, né? Estando no Brasil, nós pagamos 2 arrendamentos, ela falou... 2 calção e um arrendamento. Que a pessoa falou que para segurar a casa, porque não estava encontrando isso e aquilo, então a gente acredita, né? Mas, e eu tinha especificado as regiões que a gente queria, e realmente estava difícil de encontrar casa no valor mais baixo, mas não era tanto que nem falava. Aquela pessoa falou, então tudo bem. Arrendamos a casa e tivemos esse gasto grande estando no Brasil e a gente pagava tudo em real, então era bem pesado. Então foi quantos? 2 calções e um arrendamento. Isso. Então, Só que a nossa viagem para Portugal estava marcada para o mês de março e a gente ainda estava no final do ano, né? Então tinha janeiro, fevereiro e março. A gente pagou do Brasil, ainda estando no Brasil, janeiro, fevereiro e março estando no Brasil ainda. Para segurar a casa aqui. A pessoa falava que era para segurar a casa, mas assim, tudo bem. Chegamos, viemos na casa, fomos bem recepcionados, a gente não tem o que falar sobre isso. Mas, infelizmente, né, foi um gasto que talvez... Eu acho que um pouco abusivo, né? Foi demais. Mas tudo bem, chegamos aqui, depois de 4 meses percebemos que na região tinha outras oportunidades de casa, e conversa com um aqui, outro ali, nós trabalhamos e achamos a casa que estamos até hoje. Então, esse foi o nosso início da questão de casa. Sim. E uma coincidência, gente, que eles saíram da casa e a gente entrou. E a gente não conhecia eles. A gente chegou, fomos morar nesta casa que eles moraram.
e depois o meu Cristiano foi trabalhar com o Cristiano dela. É verdade. E a gente se conheceu assim, né? Porque eles se conheceram no trabalho. Então, vamos falar agora de trabalho. Fala pra nós aí, vamos começar pelo Cristiano. Conta pra nós, Cristiano. Então, desde quando a gente estava no Brasil ainda, a gente conversava com o dono da casa que a gente alugou, arrendou, né? E ele falou, olha, o meu cunhado trabalha numa empresa de construção civil, se você quiser eu falo para ele te indicar lá e você já vem, né, com uma oportunidade. E foi isso que aconteceu. Ele já veio com o emprego certo. Conversou com o cunhado e deu certo de eu chegar aqui em Portugal. Essa empresa que eu trabalho até hoje, fez 3 anos em março, me contratou e a vida está fluindo. Tá lá até hoje. E você? Eu encontrei mais dificuldade, né? Porque nós viemos para uma cidade pequena, né? E na altura não tinha tantos imigrantes aqui na Guarda, né? Então, eu acho que contratação de mulher naquela altura foi difícil. Aqui, como é cidade pequena, todo mundo se conhece, então é mais fácil você encontrar emprego por indicação. E como a gente não conhecia ninguém, ele já foi indicado, ele já conseguiu. Eu demorei uns 3 meses para conseguir emprego, mas logo que eu pisei o pé aqui, era currículo em todo lugar, eu ia em todo lugar, me cadastrava em tudo, fora de brincadeira. Eu acho que foi muito mais do que 100 currículos que eu enviei aqui na Guarda. E não achava. E depois, logo que nós chegamos, nós tínhamos programação para ter um carro, porque nós sabíamos que nós íamos morar em aldeia. Sim. Então, a gente veio já programado para comprar o carro. Então, nós chegamos aqui, compramos o carro e o senhor do seguro perguntou para o Cristiano, falou, olha, sua mulher já tem emprego? Ele, não, ela está procurando e tal. Então, eu tenho uma amiga que ela é dona de uma empresa de limpezas e ela sempre contrata, quer que eu indique? Quero. Então, no dia seguinte, eu já fui, ela já me contratou e fiquei lá por 1 ano e 7 meses nas limpezas. Sim, sim. E hoje? Hoje eu já sou da minha área, que eu tive salão por 9 anos no Brasil, mas também eu tenho experiência de outras coisas, mas mesmo assim, concessionária, tudo mais, nada, não encontrei nada. Até em salões, eu trabalhei alguns fins de ano, em alguns salões aqui, mas logo que eu saí das limpezas, fiquei um tempo parado, que também não encontrava, fiquei 6 meses parado, não encontrava, e depois, por indicação, eu consegui um emprego no salão que eu tô hoje. Sim, então os 2 trabalhos seu foram indicação. Foi. E o do Cristiano também. Também. E para ver o legal, né, que igual eles falaram aí, como eles falaram no começo, cada um tem a sua experiência e eles se planejaram para estar aqui e mesmo com o planejamento teve dificuldade. Por isso que muitas pessoas às vezes falam, né, planeja, vê direitinho, porque não é fácil. A gente almeja, a gente sonha com uma coisa e quando chega na realidade é totalmente diferente, né? Sim. E outra coisa para vocês eram muito unidos com a família, que muita gente quando vem para cá sente essa dificuldade, sente esse afeto, porque é muito assim grudado com a família, né? E acaba sentindo essa falta, essa carência. E para vocês foi fácil assim largar a família e vir para cá? Nós somos unidos, né? Os nossos pais, tanto da família dele quanto da minha família. Ele tem um irmão, eu tenho uma irmã que tem filhos pequenos, né? Então a gente perdeu um pouco, né, esse crescimento dos nossos sobrinhos, né? Mas assim, nós viemos e conversávamos muito sobre isso para vir com o psicológico centrado para isso, para a gente, né? E a gente conversa quase toda semana por videochamada e tudo mais, isso facilita. Mas eu não pensei, a gente é unido, mas não é aquela apegado que tem que ver todo dia. Não, a gente se dá bem. E eu pensei que isso não fosse pegar, porque eu não sou tão, né? Mas com o tempo isso dá um baque. Dá um baque porque você tem aquela rotina
vou ir ver minha mãe, vou ir na casa dos meus pais, eu vou almoçar na casa dos meus pais. E aqui você não tem essa rotina. Sim. Você não tem essa rotina, eu vou fazer um churrasco na casa dos meus... Não tem. Só tem nós. Só. Tem os amigos que a gente faz no decorrer da vida, mas até fazer os amigos também demora. Sim. Né? Então, essa parte, né, pega um pouco, né? Sim. Mas assim, né, a gente matou um pouco a saudade. O Cristiano foi recentemente também pro Brasil, eu também fui. Então, mas é mentira quem fala que não. Sim. Ai, ai. E a escola da Lívia, como é que foi o processo aí? Foi difícil? A adaptação dela foi complicada? Como é que foi? Então, a Lívia, ela sempre foi muito fácil, minha filha sempre foi muito fácil de fazer amizade, muito. Então, para ela foi, eu acho que não teve tanta dificuldade. Mas sim, o horário escolar é outro, né? Sim. No Brasil, os pequenos começa com meio período, né? Aqui é integral, e é um integral mesmo, e as matérias são puxadas. Mas, graças a Deus, ela, logo que chegou, ela pegou, porque aqui tem a diretora de turma, que é a professora responsável. Sim. Então, ela pegou uma diretora de turma, assim, e logo que eu cheguei, ela estava sobre o ano letivo, faltava 2 meses para acabar o ano letivo. Eu esperei acabar no Brasil, pensando que ela ia vir para passar para o ano que ela era correspondente, mas não. Ela faltava 2 meses para acabar o 5º ano aqui, então acharam por bem ela começar para se integrar, para não ficar tanto tempo parada, porque Sim. eles têm 3 meses de férias, então ela ia Sim. ficar 5 meses em casa. Então ela falou, não mãe, vamos colocar ela para ela se integrar com a rotina da escola, e depois ela vai de férias e ela volta para o 5º ano. Sim. Ela faz de novo o 5º ano. Eu falei, tá bom. Então ela pegou uma diretora de turma excepcional, sabe? Que ajudou muito ela nesses 2 meses, incluiu ela em tudo, me ajudou em tudo. Ela me direcionou para onde pegar material, para onde pegar o computador, para o que eu fazia. Ela me chamava na escola e falava, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então aquilo, ela me deu todos os livros. Que bom. Então aquilo, eu falei assim, por Deus mesmo, porque... E depois ela voltou pro 5º ano, ela teve que refazer o 5º ano. Mas eu achei bom, porque a gramática que muda muito, eu falava para as professoras, olha, você encare ela como se fosse mesmo uma aluna atrasada, porque ela não sabe nada de português de Portugal, Sim. né? E então ela teve essa dificuldade, ainda tem, do português de Portugal, né, da gramática e tudo mais, mas hoje em dia ela já está bem mais inteirada. E logo que a gente chegou, uma coisa que eu nunca faria no Brasil era deixar ela de ônibus, autocarro aqui, na escola. E não tinha como, porque logo que a gente chegou, a gente comprou o carro alguns meses depois, mas ela tinha que ir para a escola. Falei, como que eu vou levar? Daí passava o ônibus na porta da escola. Eu falei assim, olha, vou ter que deixar. Sim. Deixei, fiz o cartãozinho dela, ela com 10 anos, pegou sozinha para ir para a escola. É assim. E ela foi. Então, isso deu autonomia para ela desenvolveu muito. Sim. E coisa que eu não deixaria no Brasil de jeito nenhum, ir sozinha de ônibus. Ai, ai. Mas vocês acham que Portugal tá valendo a pena para vocês? Diga. Olha, particularmente, sim, a resposta é sim, né? Porque as oportunidades que aparecem para a gente consegue realizar os sonhos que a gente, né, quando está no Brasil, planeja, quer conquistar, a gente consegue conquistar com muito trabalho, tem que se trabalhar muito, porque eles trabalham muito. Aqui se trabalha muito. E assim, gente, a qualidade de vida aqui é melhor, né? Vamos ser sinceros, que nem minha esposa acabou de falar, eu fui para o Brasil recentemente, a gente assusta com o valor das coisas lá e depois você acaba fazendo a comparação e realmente aqui vale muito mais a pena, né, uma opinião minha, do que o Brasil. E eu gosto, né? Hoje já estamos bem mais tranquilos, já estamos, né, praticamente estabilizados já no país, mas... Não, se trabalha muito, a gente não pode falar que as coisas caem do céu
e que é fácil, não é fácil. A rotina de trabalho aqui é muito mais puxado, mas a gente tem que vir com essa mentalidade. Para quem está mudando de país, independente do país que seja, você está começando do zero, do nada, lá de baixo, né? Então, até conquistar de novo, né, muita coisa que a gente já tinha adquirido no Brasil, e é coisa simples, coisa de casa, né? Tem muita coisa que a gente ainda não adquiriu de casa mesmo, né? Então, vir com essa mentalidade que a gente está começando de baixo, um degrau de cada vez, e ter paciência. Aqui a gente aprende a ter paciência em tudo, né? Principalmente na questão de documentação. A gente é imigrante o resto da vida. A gente vai ser imigrante o resto da vida, assim, em querer... A gente não vai ter a mesma vida do que uma pessoa que mora no país, né? Então, a gente é diferente porque a gente tem que correr atrás de muita coisa, né? Tanto na questão familiar, de casa, quanto questão documental. A gente nunca vai parar de correr atrás disso, né? A gente tem renovações a fazer, é uma vida dessa, né? Então, a pessoa tem que estar ciente de que isso nunca vai parar. É igual aqui, a gente vê que na Europa, aqui em Portugal especificamente, o salário é muito baixo, né? Sim. É um dos menores salários aqui da Europa. Da Europa, sim. E mesmo assim, a qualidade de vida que a gente consegue ter é surreal. Sim. E vocês, assim, pensam em imigrar daqui para um outro país por causa de salário, alguma coisa assim? Ou pretende ficar aqui? Não, para outro país, não. A gente não tem objetivo. Não, pretender mudar para outro país, não, a gente não pretende. Porque a gente sabe a dificuldade que é. Já tive a vontade de, né, provar e trabalhar para fora realmente por causa de salário, para ver se compensa. Mas é aquela coisa. Mas fazer essa mudança grande. Você acaba colocando numa balança também, ficar fora da família, ficar longe da família, falar outro idioma. Eu acho que, né, que nem a gente está falando, por ser um dos menores salários da Europa, ainda proporciona uma qualidade de vida boa. Sim. Sim. Tudo vai do estilo de vida da pessoa, né? Se o estilo de vida permitir, se o estilo de vida dela for alcançar outras coisas, se o estilo de vida dela não ter filhos, né? Eu acho que tudo isso envolve, né? Então, cabe a cada um. Então, mas assim, onde a gente for mudar, a gente vai ter um começo. E é sempre um começo. Então, é isso, né? É analisar bem. É igual, outra coisa. No Brasil, a gente consegue, assim, com muita dificuldade, passear, viajar e tal. E aqui, geralmente, pessoal, igual vocês mesmos citaram, que se trabalham muito. Realmente se trabalham muito. Mas vocês conseguem tirar tempo, assim, para se divertir, para passear, para curtir, Sim. lazer. É completamente diferente do que no Brasil. Por exemplo, é uma conta simples, né? Por exemplo, no Brasil ali o salário é de 1.000 e pouco. Mas o seu arrendamento, o seu aluguel também, menos do que 1.000 você não encontra. Então, praticamente você trabalha para pagar ali o seu aluguel. Aqui, os arrendamentos e o aluguel estão altos, mas se você procurar, você pode ganhar 1.000 euros, mas o seu arrendamento vai ser lá em 500, 600, né? Tem mais baixo do que isso, depende da cidade, tá? Sim. Então, é um sobra, né? Ilusoriamente sobra, comparado ao salário mínimo do Brasil, que você paga todo num aluguel. Então, tem essas sobras que dá pra gente viver melhor. Mas, igual eu falei, não pensa que trabalha pouco, porque trabalha muito. Porque em relação, em vista do Brasil, igual muita gente fala, que a gente consegue... eu não vejo assim, muita diferença em questão de você frequentar, às vezes, um restaurante que um patrão frequenta. Sim. Às vezes eu vejo assim, muita gente que chega aqui com muito trabalho, muito esforço, consegue ter um carro que às vezes um patrão tem. E no Brasil a gente consegue ter esse mesmo nível? Frequentar o mesmo ambiente? Ter o mesmo padrão de vida, o mesmo carro? Não, né? Então é essa matemática aí, né? Mas sim, quem vive de salário mínimo e quem vive, né, nós brasileiros, né, a maioria deles,
É muita dificuldade, né? Sim. O custo de vida lá é alto. Mas aqui o custo de vida também aumentou muito. Desde que a gente chegou, aumentou muito. Verdade. Mas ainda conseguimos ter esse pouco de lazer, né? Coisa que lá nós não teríamos. Mas o custo de vida aqui também aumentou. Principalmente supermercado. Né? E agora, para fechar, para encerrar, né? Não sei quanto tempo que tá ali o vídeo. Vocês já falaram aí um pouco da experiência, se está valendo a pena. Então, hoje, vocês não pensam em voltar para o Brasil? Sinceramente, não. Não, assim, a gente veio com a mentalidade já de mudança de país permanente. Sim, sim. É uma decisão muito séria mesmo, muito séria, envolve muita coisa, não é só a nossa família, envolve todos os nossos familiares também, né? Então, lógico que quando a gente veio, eu pensava, não vamos voltar. Só que nunca diga nunca. A gente nunca pode dizer nunca. Sim. O tempo passa e como a gente foi para o Brasil, a gente viu que o tempo passou, principalmente para os nossos pais, para os nossos parentes, passa e a gente acaba perdendo algumas coisas, né? Então, eu nunca digo nunca. Talvez como diz aqui, reforma, no Brasil, aposentadoria, né? Sim. Mas, não sei. Não é planos de voltar. Então é isso, já quero agradecer vocês. A gente que agradece o convite. A gente que agradece. Por terem aceitado aí o nosso convite, né? Eles sempre estão aqui com a gente, são nossos amigos, moram na aldeia aqui ao lado, bem pertinho da nossa aldeia. Já falei, gente, a aldeia não é aldeia de índio, hein? Pelo amor de Deus, é como se fosse um bairro no Brasil. E então já vamos encerrar por aqui. Você que acompanhou a gente até o final, que assistiu o vídeo todo, não esquece aí, gente, deixar o like, deixar o seu comentário para ajudar a gente a crescer, essa família crescer no YouTube. Então, para você que chegou até aqui, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau! Tchau, tchau. Deus abençoe.